Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui hoje em mais um bate-papo com o autor. Hoje nós vamos receber o autor Roberto Guimarães, que vai conversar com a gente sobre a sua obra, né? Ele vai conversar com a gente sobre a sua certificação de Master Coach, sobre a sua experiência em treinamentos corporativos, em palestras para grandes públicos. Eu já vou colocá-lo aqui, Roberto. Espero que você esteja me vendo bem, me ouvindo bem, tudo certinho. Olá, Ana Paula, tudo certinho? Muito boa noite a você e aos nossos convidados. E é uma honra, um prazer estar aqui com você para falar dessa obra, para falar da nossa experiência aí como Master Coach e trazer um esclarecimento que traga ao leitor essa coisa, né, que é a materialização dessa obra. Uhum. O nome do livro que foi publicado pelo Roberto Guimarães da Silva é E se tivesse sido assim? Imprudência, o afoito busca no acaso o seu destino. E é uma obra em que ele traz essa temática, né, sobre as escolhas, talvez sobre a nossa postura diante da vida. Poderia colocar dessa forma, Roberto? Sim, essa é uma sacada muito interessante, porque ao longo aí da nossa vivência, né, da nossa experiência como pessoa, como ser humano, a gente traz assim uma série eu diria aí, são questionamentos, né? E dentro dessa pergunta, que é o tema do livro, né? E se tivesse sido assim? Ela remete a uma série de coisas e curiosidades. Mas a questão de um afoito, buscar no acaso o destino, é nato de cada um de nós, o ser humano, né? Que muitas vezes nós desejamos algo, mas não nos preparamos para quando esse algo se materializa. E aí é uma questão muito interessante, porque a partir do momento que o seu desejo ele é trazido à realidade, se você não sabe lidar com isso, nossa, é uma questão muito difícil, né? Nesse caso, eu poderia dizer que seria aquela famosa frase: cuidado com o que você deseja. É, tem alguma tem alguma relação, né, com esse pensamento aí que é atribuído ao povo oriental, sabiamente, né? E no lacanismo também as pessoas discutem isso piamente. Mas olha, é interessante que esse livro ele traz uma relação muito atual, né, das nossas vidas, da vida de cada um em particular, dentro dessa questão aí de ser afoito e não se preparar para o dia que a sua bênção, que o seu desejo torne-se real. Uhum, uhum. E quando que surgiu a vontade, a ideia, a semente para escrever esse livro, que hoje a gente está aqui divulgando? É um projeto de muito tempo, é um projeto mais recente, era já um desejo seu que se materializou agora? São muitos questionamentos. Vamos começar com ele. É interessante, né, Ana? Interessante essa questão que a gente traz, né, dentro do desejo, né, e entramos nessa questão. Olha, eu sempre gostei de escrever e também eu sempre fui uma pessoa que observei o externo e também o interno, né? Aqueles sentimentos que você tem enquanto ser humano, isso é nato do ser humano. E aí o que acontece? Este livro em particular, esse título, ele surgiu, eu estava andando mais ou menos há 8, 9 meses num município, e como era um município que a paisagem ela remetia a certo momento da história do nosso país, e aí eu pensei, poxa, e se tivesse sido dessa e dessa forma, como que seria de fato, né? E a partir dali, eu até dialoguei um pouco com a pessoa que estava comigo e falei o que poderia ter acontecido se fosse realmente
da forma que tivesse aqui nessa obra. E se tivesse sido assim, foi a partir desse momento que o livro começou a acontecer. E agora que ele se materializou, né, e que aconteceu, foi assim, como a gente pode afirmar, como que é a sua sensação de realização, de ver o livro em mãos, de ter o livro publicado? Sim. Superou suas expectativas ou foi desafiador também? Como que foi para você? É interessante. Essa é uma questão muito interessante, Ana, porque é aquele negócio, né? Eu estou muito feliz com essa possibilidade, com essa materialização, porque isso dá oportunidades, né, para outras pessoas tomarem contato, tomarem conhecimento dessa pergunta, dessa ficção que se materializou. Então, a perspectiva ali no mandar a obra para a editora e até transformar a ideia realmente em um material literário que a pessoa possa pegar e começar a entrar nessa ficção, isso me dá uma satisfação muito, muito maravilhosa. É um júbilo, né? Sim, alcançar aquele objetivo tão almejado, né, tão sonhado. Todo livro nasce primeiro de uma ideia, mas demanda ali muito esforço para ser escrito, para ser revisado, o processo de publicação. Então, quando a gente finalmente tem em mãos essa obra, é uma sensação muito especial. Roberto, eu queria te perguntar e pedir para você se apresentar. Aqui nós temos seguidores, toda uma comunidade acadêmica, literária que nos acompanha de diversas áreas. Então, eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua história, da sua carreira, da sua experiência aí como palestrante, da sua certificação como Master Coach, para as pessoas que eu estou vendo aqui que já tem Luciana Araújo, muita gente já está acompanhando, né, nos comentários, mas eu sei também que tem muita gente assistindo que ainda ou não é da nossa área, da sua área, ou ainda não o conhece. Por isso eu queria pedir para você se apresentar e falar um pouquinho da sua carreira e da sua história. Tá ok. Então, é o seguinte, eu tenho 54 anos, eu nasci numa cidade chamada Entre Rios, que fica no estado da Bahia, e migrei para o estado de São Paulo na década de 80, e de lá para cá entrei no serviço público, né? Sou militar de carreira, atingi aí a patente de major, e trabalhei em 3 empresas, né, que me deram essa sustentabilidade, né, que é esse pilar econômico, né, e aí o que acontece? Fiz história, fiz geografia, fiz engenharia, fiz gestão pública e conheci o Instituto Brasileiro de Coaching através do Instituto Educa Coração, que é de uma colega, da Isa Silva, e através desse conhecimento fui direcionado para o coach e cheguei aí até Master Coach. Claro, trabalho com liderança, né, também na questão aí das palestras, né, autoconhecimento. Por quê? Porque isso nos remete a uma questão especial, a gente conhecer-se para poder chegar e ter uma interpretação melhor, uma interpretação maior de nós mesmos e do outro. Isso é um efeito cascata. E dentro dessa linha de raciocínio, né, de atuação, hoje eu me dedico a palestras e me dedico a escrever histórias para levar um pouco dessa minha experiência como pessoa para outras pessoas. E isso tem dado muito certo por causa dos feedbacks. Eu tenho recebido muito feedback que isso transformou a vida de alguém, deixou alguém melhor, seja numa frase, seja num capítulo, seja
numa obra inteira, né? E isso é maravilhoso. E aí tem uma questão muito interessante que eu trago em relação à minha mãezinha. Eu sempre gosto de falar da minha mãezinha, porque ela foi é a pessoa que sempre está me inspirando, que sempre me inspirou, batalhou. O meu paizinho também, pela mesma linha de raciocínio, e os meus irmãos consanguíneos. E aquelas outras pessoas que chegam até a mim, né, com o intuito de me ajudar ou de receber ajuda, eu tenho trazido também a mesma satisfação em tanto me doar quanto ser acudido, ser ajudado. É isso aí. Então, eu acho essas coisas muito importantes. E que bom que hoje nós estamos tendo esse viés de inspiração para contar um pouco da nossa história e inspirar mais e mais pessoas. Perfeito, Roberto. Eu vejo que você é uma pessoa muito ligada, né, na generosidade, no coletivo, na solidariedade, busca compartilhar a sua experiência de vida, os seus conhecimentos aí, em todas essas formações, né, tanto como militar, quanto como engenheiro, graduado em gestão pública, graduado em história, né? Salvo engano. Geografia. Geografia. Isso, desculpa que me confundi. Eu acho que eu foquei na palavra história em relação à história de vida e à história do livro, né? Perfeito. Mas são formações que, ao mesmo tempo, elas se distinguem, elas têm esse pano de fundo, né? A engenharia, ela é conhecida como por ser um curso de exatas, acima de tudo, mas, na verdade, a atuação de um engenheiro melhora a vida de todas as pessoas. Então, tudo é sobre pessoas, em última instância. A gestão pública é a mesma coisa. E a geografia, então, nem se fala. Nós temos aí análises tanto físicas quanto políticas dentro da geografia. A gente estuda as desigualdades, a realidade, né, dos vários lugares do mundo. Então, eu imagino, com essa sua experiência de vida prática e essa formação teórica, o quanto você vem realmente para agregar, né? Quanto as suas palavras orientam, auxiliam. Também, já mencionei, mas vou mencionar de novo, pela sua experiência como militar de alta patente. E vejo por essa citação que você faz em relação à sua mãe, ao seu pai, que é uma conduta, essa conduta de compartilhar, de ter uma troca com o outro, né? Que vem da sua formação mesmo de vida, da sua família. Então, eu quero expressar aqui a minha admiração por essa forma, né, de ver a vida. Tem uma banda que se chama Dream Theater, que tem uma música que eu acho muito, muito bonita, que chama The Answer Lies Within, e fala nessa música que a gente deve procurar compartilhar realmente, né? Que a vida é sobre isso, é sobre essa troca. Então, eu preciso dizer que eu sou muito fã dessa filosofia. Agora, passando para mais uma pergunta, você diria que você encontrou nos estudos, na prática do coach, esse propósito que você já tinha em você, e aí, para que isso aquilatou, vamos dizer assim, essas qualidades, essas características que você já possuía? É interessante essa questão, Ana Paula, porque isso é muito interessante por vários viés, né? Mas eu quero pegar aqui uma linha de raciocínio, pegando aí a base filosófica que nos remete a Sócrates, 450 anos antes de Cristo. Uma pessoa que não escreveu nada a seu respeito, mas teve aí nos seus seguidores, e o maior deles, o mais conhecido deles, o Platão, que foi quem escreveu sobre Sócrates. E lá nos ensinamentos de Sócrates, ele fala, com base na mãe, que era parteira, que as pessoas precisam trazer as outras para essa reflexão de colocar o que tem dentro para fora, tal qual
o exemplo da mãe dele, que sendo parteira, ele colocava o feto, a questão do parir, a maiêutica, né? E dentro dessa linha, o que acontece? O coach, ele me ajudou, né, por meio de pessoas, a estar trazendo isso que estava dentro de mim para o mundo. Eu aprender a colocar toda essa expertise, toda essa situação que já se encontrava dentro de mim para fora, para as pessoas, e materializando isso, né? Então, isso eu acredito que seja essa linha de raciocínio. Então, para que as pessoas entendam, né? O contato com o coach me trouxe a vontade de me expressar dentro de uma coisa que eu já sabia ou que eu não sabia, mas que estava dentro de mim. E a partir daí começou a sair, né? Começou a sair. Então, dentro dessa linha de raciocínio, é isso, né, que eu gostaria de falar em relação a essa questão. Entendi, perfeito, obrigada. Bom, e como você apresentaria a sua obra para os leitores, para quem está nos assistindo aqui, para a nossa comunidade literária, para a nossa comunidade acadêmica? Bem, eu apresentaria como uma ficção, mas uma ficção dentro de uma realidade muito atual. Então, o que acontece? Tem um personagem chamado Osório, né, que ele é o personagem principal da, 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 da obra, né? E dentro dessa questão, o Osório, ele traz uma série de questionamentos e ele traz também uma série de situações que ele passa na vida. E dentro dos sonhos que Osório tem, de repente, ele se vê realizado, mas o que acontece? Apesar do cuidado que ele teve em relação à questão desse desejo, do que ele desejava, também ele é arrebatado daquilo. Mas aí vem a questão, né? Muitas vezes você dentro de um desejo, às vezes você só vê uma possibilidade. Mas o que acontece? Existem vários meios para um determinado fim. E isso leva uma reflexão na obra. Por quê? Porque às vezes as pessoas não percebem isso, mas elas não percebem isso, ou às vezes percebem isso de forma mediana. Ela não se aprofunda nessa questão. E isso é muito interessante e é uma coisa que é algo que eu levo ao leitor, e isso vai gerar grandes transformações na vida das pessoas em relação a esse perceber as outras possibilidades que, às vezes, diante de um fato, diante de um acontecimento, as pessoas, às vezes, elas não percebem que, às vezes, um pontapé, que, às vezes, uma queda, que, às vezes, algo que a pessoa internalizou como muito dolorido, às vezes, está ali embrulhado uma série de possibilidades que vai levar ao outro caminho, ou ao destino, mas é um outro caminho. E se a pessoa não percebe isso, nossa, pode até acarretar uma desistência, né, um prejuízo maior. Então, seguindo nesse raciocínio, filosoficamente, a gente poderia dizer que o desejo, ele tem um lado bom, que é esse lado da iniciativa, da vontade, mas ele tem esse outro lado também, que é um pouco perigoso, que é o de cegar a pessoa para essas outras possibilidades, para esses outros caminhos. O desejo, ele nos deixa, assim, mais intransigentes, mais focados num caminho único. Seria isso? Veja bem, essa é uma questão interessante, pode acontecer dessa forma também, porque se até a sabedoria popular nos fala, né, não ir com muita sede ao pote,
né? Isso é uma sabedoria popular. Mas o que acontece? Nós precisamos, a obra ela leva a um questionamento do desejo em si, mas a questão de se entender que muitas vezes vai se chegar a um ponto que vai parecer o ponto final e vai realmente acontecer esse encantamento, essa cegueira sobre o objeto desejado, mas que quando é observado mais a miúde, com mais sabedoria, isso vai levar a um outro ponto. E quando a pessoa vai olhar para trás, vai, poxa, realmente, né? E aí tem uma questão interessante em relação a isso, que são as pontes, né? Que ao longo da vida a gente precisa estar criando. Por quê? Porque, veja bem, mesmo que você chegue num ponto da sua vida onde você se considere socialmente realizado, mesmo assim, você ainda vai precisar de ter uma relação muito, muito tranquila com a sociedade, com o outro, né? Quando você fala sobre a gente, a partir desse momento, talvez de uma cegueira e tudo mais, que a gente precisa observar mais a miúde, ter mais ponderação, você usou essas palavras. A gente poderia dizer que essas são características ou qualidades ou virtudes que é possível desenvolver a partir do autoconhecimento? Sim, sim. A gente precisa ter cuidado em relação do desenvolver, mas a partir do autoconhecimento a gente colocar isso à tona, para fora. Por quê? Porque muitas vezes algumas pessoas elas podem ser tomadas pelo um individualismo muito amplo. E o que acontece? Não tem nada errado com isso, está tudo bem. Só que, veja, as possibilidades que existem em relacionamentos, ele pode amplificar a situação. E essa amplitude vai gerar o quê? Vai gerar mais possibilidades e, consequentemente, mais sucessos. E quais seriam algumas dicas ou alguns instrumentos que você sugere, que você orientaria para a pessoa que quer se autoconhecer mais, para desenvolver essas características, ou talvez conseguir enxergar essas outras possibilidades que surgem aí a todo momento a partir das relações humanas e da sua complexidade? Bem, o livro E Se Tivesse Sido Assim, o Afoito Busca no Acaso o Seu Destino, é realmente uma fonte de saber. É uma fonte que pode inspirar a pessoa. E a partir daí, desse ponto de contato com essa obra, ela começar a se interessar e, veja, buscar através daquele sentimento que vai começar a ser trazido, né, ela buscar os caminhos certos. Mas, mesmo assim, claro, se de repente a pessoa fala assim, poxa, Belgrano, Roberto, eu estou assistindo aí a tua live, eu fiquei interessado nessa coisa aí do autoconhecimento, eu quero saber um pouco mais sobre isso, eu adquiri o teu livro ou não adquiri, eu quero saber um pouco mais sobre isso. A gente pode estar falando realmente e orientando essa pessoa, e caso eu não seja capaz de resolver o problema, eu tenho uma pessoa ou várias pessoas que poderão, dentro dessa ponte que eu acabei de falar, né, que vai poder nos ajudar. E quem sabe ele encontrar aquele ponto de dúvida, o esclarecimento necessário para alçar os mais altos voos, né? Perfeito. Roberto, agora a sua experiência em termos assim editoriais mesmo.
como que foi a decisão de publicar, uma vez escrito, como foi a decisão de publicar o livro, como que ocorreu esse processo, foi um processo longo ou foi um processo mais curto, como que foi essa escolha pela editora, o que você compartilharia dessa jornada aí na publicação do livro? Sim, primeiramente eu quero agradecer a você, Ana Paula, e agradecer a todo o time da editora Dialética. Dizer que eu estou extremamente satisfeito e, para mim, desde o início, não houve nenhuma surpresa, né? Já foi uma surpresa encontrar a Dialética. E dentro dessa questão, o que acontece? Fui muito bem orientado, fui muito bem recepcionado, fui muito bem conduzido, né? E fui muito bem atendido também nas minhas não é exigências, né? Mas são parâmetros para tornar aquilo que eu queria materializar em uma obra de sucesso, não uma obra de sucesso, mas uma obra de muito sucesso, né? E uma obra que pudesse alcançar as pessoas no mínimo em 3 níveis, né? Já que nós hoje gozamos, né? Dispomos desta maravilha que é o audiobook, né? Que é o e-book e o livro, né? Propriamente dito. Então, isso possibilitou alcançar muito mais pessoas, né? Então, tá de parabéns o time da Dialética, a editora, tá de parabéns em todos os sentidos, né? Eu nunca fiquei falando sozinho, né? Como a gente ouve por aí. Então, foi sempre tudo em muito alto nível e alto profissionalismo. Que bom, em nome da editora Dialética, eu fico muito feliz, né, em ouvir isso, em ver essa mensagem tão forte, porque na verdade é o que a gente busca. A editora Dialética tem esse propósito, né, de democratizar o acesso à publicação dos livros e tudo mais. Então a gente fica feliz em saber que de certa forma atendemos às suas expectativas, né? Inclusive, quero aproveitar esse momento que a gente está falando sobre a obra, sobre a publicação, para convidar todo mundo que está nos assistindo a adquirir o seu exemplar. Basta ir na loja da Editora Dialética no nosso site ou no seu marketplace de preferência, você vai pedir, você vai receber logo o seu livro. Volte aqui nos comentários, as nossas lives elas ficam salvas. Deixe o seu feedback. Inclusive, o próprio autor, né, o professor Roberto Guimarães, falou muito sobre essa questão do feedback aqui no início da nossa conversa. Então, nós sempre incentivamos essa postura por parte dos leitores. Adquiram a obra, leiam e voltem para trazer seu feedback, para que a gente fomente a discussão sobre o assunto, porque isso que dá sentido, né, a todo esse processo de compartilhar conhecimento e tudo mais. Outro recadinho que eu gosto sempre de deixar também é que, como a live fica salva, você pode compartilhar com seus amigos que vão se interessar por esse tema, que se interessam por autoconhecimento, que se interessam por essas discussões, né, de filosofia, de vida, de história de vida, que une aí a teoria à prática. Então, encaminhe essa live para todos os seus amigos, seus conhecidos, para os pesquisadores que se interessam por esse assunto. E com certeza eles poderão assistir, mesmo que não seja ao vivo, em outro horário, e terão a oportunidade de conhecer a obra. E se tivesse sido assim, imprudência ou afoito busca no acaso seu destino, e conhecer o autor, o professor Roberto Guimarães. Professor, nós passamos aqui dos 30 minutos de live já. Infelizmente o tempo passa muito rápido, né? Quando a gente está assim num bate-papo tão agradável como tem sido esse. Então, antes da gente encerrar, eu gostaria de passar a palavra para você deixar uma mensagem para todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, que
tem interesse também, né, em compartilhar os seus conhecimentos, as suas experiências de vida. Quais seriam as suas palavras para essas pessoas que nos acompanham? Bem, é muito interessante essa questão, Ana Paula, porque às vezes não. Às vezes, sim, algumas pessoas têm algumas travas que impedem dela ver o mundo ou ver as suas próprias possibilidades, os seus próprios mundos, o seu próprio mundo com chance, com perspectiva de sucesso, com perspectiva de trazer uma alegria, trazer uma felicidade, trazer uma realização para alguém. Primeiro, a gente precisa entender a si mesmo, né? A gente precisa ter esse autoconhecimento. A gente precisa depois trazer uma questão muito clara: o que é sucesso? O que é realização? Porque muitas vezes a forma como as coisas estão postas, elas têm um grau de dificuldade complexo, né, para serem percebidas. E o olho avisado, ele percebe tudo muito facilmente. Mas mesmo assim, ainda requer trabalho, mesmo avisado. E o olho não avisado, então, né? Então, o que ocorre? A gente precisa trabalhar essa questão do se conhecer, verificar o que nós somos, ou temos facilidades de fazer, aquela coisa que a gente já nasce com a gente, né? Aquela facilidade que já nasce com a gente. E percebendo isso, procurar trazer da melhor forma para o mundo, para que as pessoas possam, tão quanto você, admirar e se deleitarem nessas questões, né? Porque é a partir daí que vai havendo essa construção dessas pontes e tudo vai ficando muito mais simples, né? Mais simples como realmente é. Mas, às vezes, por alguma situação ou por aquilo que nós estamos condicionados, nós enxergamos as coisas pelo lado mais difícil. E isso nos trava. Então, Sim, seria uma isso. mudança que começa de dentro, né? E que se Perfeito, reflete, que reverbera em todo o exterior. Acho que perfeito. seria isso. Bom, É professor, isso eu aí. quero muito, muito te agradecer por compartilhar a sua história, por trazer essa obra para que todos nós pudéssemos conhecê-la. Mais uma vez, quero fazer o convite para quem está nos acompanhando para adquirir o livro, né? Para deixar seu feedback, para fomentar aí as discussões, os debates em relação a essa ideia, né, do autor, que ele deixou muito bem explicada agora. E quero te agradecer por essa mensagem de incentivo, de clareza, de orientação deixada para todo mundo que nos acompanha. A editora Dialética fica muito feliz, fica honrada com a sua presença e esperamos, né, tê-lo novamente para os próximos livros, porque não pode parar no primeiro, tenho certeza que virão mais obras por aí. Então, quero muito te agradecer, te desejar muito sucesso com o livro e volte, vamos combinar outros encontros para a gente falar mais sobre esses temas, com mais tempo, sobre filosofia, sobre vida, vai ser sempre muito bem-vindo, tá bem? Tá ok. Muito obrigado a você e obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Boa noite e até a Boa próxima. noite, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.